Isaías capítulo 1, versículo 16 ao 20. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas, né? O Senhor diz, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Amém. E aqui fala mais, né? Aprendei a fazer o bem. Muitas das pessoas que servem ao Senhor, elas servem ao Senhor, mas elas ainda cometem coisas maus, coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Muitas das vezes as pessoas, elas não se, como que eu posso dizer, elas não se dão conta que estão fazendo mal, que estão pecando, porque nós somos assim, nós somos libertos todos os dias. Aí, um dia nós somos libertos em uma coisa, amanhã nós lemos a palavra do Senhor e o Senhor já nos mostra um erro que é na nossa vida, um pecado, e nós não cometemos mais aquele pecado. A palavra do Senhor nos diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos libertos. Muitas das vezes eu estou lendo a palavra do Senhor e vem algo que vem de confronto comigo. Amém? De confronto com aquilo com que eu estou fazendo que desagrada aos olhos do Senhor, porque nós não somos santos, não somos perfeitos, não somos super crentes. Então sempre nós vamos ser libertos de algo. Sempre quando nós lermos a palavra, o Senhor ele vai nos libertar de algo que está em nossas vidas. Muitas das vezes nós achamos que aquilo nem pecado. Mas quando você lê a palavra do Senhor, que você começa a ler, a aprender mais, a querer aprender mais da palavra do Senhor, a verdadeiramente viver conforme a palavra do Senhor, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós começamos a ver muitas coisas na nossa vida que estão erradas, que não agradam ao Senhor. Então nós devemos nos lavar, nos purificar, tirar a maldade de nossos atos, né? De diante dos olhos do Senhor. Devemos cessar de fazer mal. Muitas das vezes nós fazemos o mal a outras pessoas. Falamos palavras, muitas das vezes sem pensar, que entristece o coração daquela pessoa. E muitas das vezes nós podemos até falar e nem nos tocarmos que nós falamos. Mas nós devemos vigiar no que falamos. Amém? Nós devemos vigiar no que falamos. Antes de nós falar, nós temos que pensar se nós estamos machucando alguém, se nós vamos entristecer alguém. Porque para nós, muitas das vezes, não é ofensa o que nós falamos, não entristece. Mas quando nós falamos, as pessoas elas se sentem entristecidas, né? Muitas das vezes elas ficam chateadas, magoadas. E a gente, às vezes, nem acha que aquela pessoa se sentiu mal com aquilo que nós falamos. Por quê? Porque não vigiamos. Amém? Então devemos vigiar mais. Devemos cessar de fazer mal. Muitas das vezes nós fazemos o mal, às vezes até sem querer, né? Outra das vezes, aquele pecado já está tão habitual nas nossas vidas que nós fazemos e não nos arrependemos, não achamos que aquilo é normal e não é. Quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor nos mostra os nossos pecados, Ele nos limpa, Ele nos purifica, amém? E aqui diz, aprender a fazer o bem. Nós temos que aprender a fazer o bem cada dia mais e mais. Aleluia. Você pode até pensar, irmã, mas eu já faço bem. Mas faça mais, aleluia. Sempre tem algo a mais para nós fazermos, amém? E aqui fala, praticar o que é reto. Nós devemos andar em retidão. Nós devemos fazer o que é reto aos olhos do Senhor, o que agrada ao Senhor. Nós devemos agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Não temos que servir ao Senhor pela metade, mas por completo, amém? Porque tem pessoas que elas são fiéis por metades ao Senhor. Tem pessoas que leem a Bíblia e acham aqui algo que para ela é fácil tirar. Um exemplo, eu vou parar de mentir. Para mim é fácil parar de mentir. Aí, mas fulana me fez um mal. Aqui na palavra do Senhor está escrito assim: ame aos teus inimigos, orai pelos que vos perseguem, amém? Amai os que vos aborrecem, né? Aleluia. Bendizei os que vos maldizem. Aí a pessoa diz, essa daqui eu não vou seguir não, um exemplo, né, eu tô dando.
pessoa pode até pensar, essa daqui eu não vou seguir não, porque fulana me machucou e eu não perdoo ela. Eu até perdoo, mas ela lá pro canto dela, aqui pro meu, não quero nem papo, não quero nem ver, não quero nem que ela chegue perto de mim. Isso não é perdoar. Amém? Eu parei de mentir, parei de beber, parei de ir pra festa, um exemplo, parei de falar palavrão, mas não perdoo o meu próximo, continua pecando. Se nós não perdoarmos nosso próximo, nós somos vistos como homicida. A palavra do Senhor nos diz, né, que nós somos vistos, quando nós iramos nossos irmãos, nós somos vistos como homicida, e nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Essa é a palavra de Deus. Então, se nós não perdoarmos, se nós não amarmos, nós não teremos a vida eterna permanecendo em nós. E nós vamos para o mesmo céu. Então é necessário que nós perdoe. Eu perdoei a irmã, mas eu não quero nem ficar na mesma igreja que ela congrega, eu não quero ficar olhando para ela, não. Não perdoou, sabe por quê? Porque como que você perdoa sua irmã e não tem coragem de ficar na mesma igreja que ela está? Não tem coragem de frequentar os lugares que ela frequenta? Quer dizer que lá no céu vai ser separado, você vai ficar separado da sua irmã, a sua sala ela vai ser separada, você vai ficar num lugar separado dela? Não, nós vamos habitar no mesmo céu. Então nós temos que perdoar, nós temos que fazer o bem, nós temos que andar em caminho de retidão perante o Senhor. Amém? Quando nós conhecemos a palavra, nós perdoamos, nós amamos. Quando nós buscamos a presença do Senhor e pedimos, Senhor, me ensine a amar, me ensine a perdoar, o Senhor, Ele nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina. Peça os frutos do Espírito sobre sua vida, amém? Peça mansidão, aleluia, longanimidade, aleluia. Peça os frutos do Espírito sobre sua vida. E aqui mais fala, né? Fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Então nós temos que ajudar os próximos, os necessitados, nós temos que ajudar os oprimidos. Nós temos, aleluia, que fazer justiça ao órfão, nós temos que ajudar o órfão, amém? Fazer justiça por eles. Nós temos que ajudar as viúvas, meus irmãos. Nós esqueçamos de fazer o bem aos necessitados. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que haverá um dia que uns vão dizer, né? Senhor, quando te vimos nu e não te demos de comer, quando tivesse de sede não te demos de beber, quando tivemos com fome, né? Quando tivemos preso e não formos te visitar. Aleluia. E Jesus vai dizer, quando não fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim não fizeste. Muitas das vezes nós passamos por pessoas e muitas das vezes nós passamos tão desapercebidos com cuidados da vida, com preocupação só em nós mesmos, sabe? Com egoísmo de querer olhar só para nós, para os nossos problemas, para os problemas de nossos familiares. Muitas das vezes as pessoas estão ali passando necessidade, a gente passa perto, aquilo já é habitual, aquilo lá está lá, a gente passa lá perto muitas das vezes, né? E a gente, assim, muitas das vezes passa perto e a pessoa nem já está acostumado. Mas nós devemos sempre pedir que o amor do Senhor ele esteja em nosso coração. Amém? Porque o nosso coração ele deve queimar, arder quando nós vemos uma pessoa que está sentado na calçada, quando nós vemos uma pessoa que está pedindo ajuda, meus irmãos. Nós devemos amar. Se você tem, ajude. Se você não tem, ajude em oração. Ore por essa pessoa que você viu. Senhor, salve. Senhor, liberte. Senhor, dê condições, tire da rua. Transforme a vida e a história dessa pessoa. Amém? Porque para o Senhor, cada uma alma ela importa, e importa muito, importa o tanto que a minha e a sua alma importa para Deus, é o tanto que a alma de um mendigo, é o tanto que a alma de um que está lá, aleluia, na sarjeta importa, é o tanto que a alma de um viciado importa, amém? Nós não somos melhores, aleluia, a nossa alma, aleluia, não vale mais do que a deles não, amém? A palavra do Senhor diz assim, que a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. Amém. O Senhor quer salvar aqueles que estão lá perdidos nas trevas, que estão perdidos no vício, no pecado. O Senhor quer salvar. Aleluia. E Ele conta comigo e com você para essa grande obra. A palavra do Senhor, Jesus disse, né? Orai ao dono da seara que mande ceifeiros, né? Porque na verdade a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Oremos, meus irmãos, para que o Senhor mande mais e mais ceifeiros para a seara. Amém. E aqui fala, né? Vinde e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve. Amém. O Senhor, Ele perdoa os meus e os seus pecados. Muitas das vezes você pensa assim que o seu pecado é tão grande que Deus, Ele não vai te perdoar. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele perdoa sim, ainda que o teu pecado seja como a escarlata, ainda que o teu pecado seja, aleluia, vermelho, sabe, aquele forte. O Senhor, Ele te perdoará, ainda que o teu pecado seja grande. O Senhor, grande não, que na verdade não tem pecado grande, né? Pecado é pecado, mas tem aqueles pecados graves, né? Ainda que o teu pecado seja um pecado grave, o Senhor, Ele te perdoará. Amém? Porque Ele fala aqui, né? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor, Ele nos perdoa, Ele tem poder de te perdoar. Amém? O diabo, ele pode estar enganando a tua mente, selando a tua mente, dizendo, ai, não vai servir a Deus não vai para a igreja não, tu pecou tanto, o Senhor não vai mais te querer, tu já pecou tanto, o Senhor não te perdoa mais. Eu quero te dizer que é uma mentira de Satanás na tua mente. O Senhor, Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te aceita. E sabe o que Ele vai fazer contigo? Ele vai ungir a tua cabeça. Ele vai te fazer sentar no meio dos príncipes, porque Ele pega os que estão no monturo. Do esterco Ele levanta o necessitado e Ele faz assentar no meio dos príncipes. Ele pega os que não são para confundir os que são. Ele pega as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que faz milagre, amém? E Ele te perdoa os teus pecados. Aleluia. Por mais que você pense que eles são graves e que o Senhor não te perdoará, eu quero te dizer que Ele te perdoa. Ele não quer mais que você cometa aqueles pecados que você cometia antes. No momento que você se arrepender, o Senhor, o que Ele quer para Ele te perdoar? Um arrependimento sincero. Quando nós nos arrependemos sinceramente na presença do Senhor, quando nós nos arrependemos de verdade no nosso coração, no nosso ser, desejamos nunca mais cometer aquele pecado, o Senhor, Ele nos perdoa, porque isso é um arrependimento sincero. Amém? Então, que você venha se arrepender verdadeiramente. Se você se arrepender verdadeiramente, o Senhor, Ele perdoa o teu pecado. Amém? E aqui fala, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ainda, né? O Senhor, Ele nos perdoa os nossos pecados, como eu acabei de falar. Nós ficamos limpos do pecado, purificados. O Senhor, Ele nos purifica com o sangue dele. Ele morreu na cruz por mim e por você para nos perdoar, para nos purificar. E no momento que nós nos arrependemos e nós voltemos a Ele, buscamos a Ele e oramos a Ele, aceitamos a Ele, confessamos Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas. No momento que nós nos reconciliamos com Ele, Ele nos aceita, Ele nos limpa e Ele nos purifica. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós o servimos verdadeiramente. Amém? Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Olha a promessa que o Senhor diz aí, que se nós quisermos essas coisas que Ele citou aqui em cima, e se nós ouvirmos, comeremos o bem desta terra. Quando Ele fala que ouvirdes é guardar, praticar, viver o que Ele falou, fazer o que Ele falou, nos ensinou. Quando nós ouvimos, se nós quisermos, né, e ouvimos, nós comeremos o bem desta terra. Essa é uma promessa que o Senhor está nos deixando aqui nessa palavra. Que se nós nos arrependermos, se nós, aleluia, nos voltarmos para Ele, se nós fazermos o bem, ajudarmos os órfãos, as viúvas, os oprimidos, se nós fazermos o que é reto, se nós nos lavarmos, nos purificarmos, se nós, aleluia, tirar a maldade do que nós fazemos, né? Se nós tirar a maldade de nossos atos diante dos olhos do Senhor, se nós cessar de fazer o mal, aleluia, o Senhor, Ele nos dará essa promessa que está aqui. Comereis o bem desta terra. Amém? Essa é a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. E a promessa maior é a salvação, né? É a presença de Deus que nós temos na nossa vida. Quando nós nos convertemos ao Senhor verdadeiramente, nos arrependemos, nós temos a presença de Deus. E a promessa maior é a salvação, porque quando nós nos arrependemos e estamos servindo a Ele em fidelidade, Ele coloca uma coroa
da vida eterna sobre cada um de nós. E nós não temos que perder essa coroa. Lá em Apocalipse, do capítulo 3, versículo 11, nos fala assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Por que o Senhor falou isso? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que guardar a presença de Deus, a essência de Deus que é as nossas vidas. Nós temos que guardar aquilo que o Senhor já nos ensinou no nosso coração. Porque tem pessoas que o Senhor liberta elas de um pecado, elas buscam o óleo e o Senhor liberta elas de um pecado, de vários pecados, e elas se esmorecem na presença do Senhor. Aí elas começam de novo a praticar aqueles pecados que elas já praticavam antes. E a palavra do Senhor diz que é como o cachorro que vomita e volta e come o seu próprio vômito. Né? É quem vivia numa vida de erro e volta a praticar aquele erro, aquele pecado. Então, meus irmãos, nós temos que guardar o que nós temos. O que nós temos é a presença do Senhor, é a essência do Senhor, é as virtudes do Senhor sobre nossas vidas, é o dom do Espírito de Deus. Aleluia. E aqui mais fala, e lá também fala, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Então o Senhor, ele já nos deu uma coroa. Só que nós temos que zelar para que ninguém tome ela de nós. Porque ser salvo não é só, vou passar um ano aqui sendo fiel a Deus e vou alcançar e o Senhor vai me dar a coroa da salvação. Se você for fiel 30 anos de sua vida, mas se você se afastar de Deus, você teve a coroa por 30 anos sobre a sua vida. Se você se afastar de Deus e voltar para os caminhos do pecado, ela sai de você, é automático, ela sai de você. O Senhor, ele tira. Então, ele fala, né? Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe ninguém tomar a tua coroa, não deixe que o pecado, que Satanás, ele te tire você da coroa, amém? Não deixe que ninguém, que nada tome a sua coroa, amém? Muitas das vezes, por pouquinhas coisas, nós estamos deixando nossas coroas por falta de perdoar, por falta de amar. Tem filho que não perdoa o pai, que não perdoa a mãe. Tem filho que não fala com o pai, que não fala com a mãe. Tem gente que é evangélico, cristão, que serve ao Senhor e não toma a bênção do seu pai, não perdoa seu pai, não perdoa sua mãe, não perdoa irmão, não perdoa a mulher. Muitas das vezes a mulher convive junto com o marido ali e eles vivem uma vida sem perdão, sem amor verdadeiro, sincero, sem um perdão sincero. Aí briga, joga as coisas na cara. Então temos que perdoar. Outras pessoas estão perdendo a coroa por mentira, contar mentira, por chamar palavrão, por várias coisas. Claro que eu digo assim, se nós cometermos porque nós quisermos, né? Que tem pecado voluntário e pecado involuntário. Tem aquele que nós cometemos sem querer, ou aqueles que é na força do sentimento que nós estamos sentindo, né? Um exemplo, a gente dá uma topada e aí, às vezes, fala as coisas que não deve. Mas o Senhor, ele nos ensina a nos controlarmos. Então, muitas vezes, no momento de ira, Deus, ele vai lá e fala: olha, não faz isso, você vai pecar. Se você der uma topada, antes de você querer falar algo, o Senhor te lembra. Agora, se você lembrou, o Senhor te lembrou e tu falou porque tu quis, tá dando espaço para tua coroa ser roubada, amém? Tirada de ti. E aqui fala: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então nós não temos que recusar, né? As palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor, a repreensão do Senhor, para que nós não sejamos devorados à espada, né? Amém, meus irmãos, e a paz do Senhor. Fique com uma boa noite, é isso.